O projeto de lei que foi votado na Câmara dos Deputados quer alterar um trecho da Lei de Execução Penal do Brasil. A ideia é acabar com a possibilidade de concessão de saída temporária para presidiários que cumprem o regime semiaberto nos presídios e penitenciárias do Brasil. Para falar sobre o tema, eu tenho o prazer, a honra de receber no estúdio o advogado Diego Campos Maciel. Boa tarde, seja bem-vindo. Agora presencialmente no estúdio. Verdade, muito boa tarde. Uma satisfação enorme estar aqui trazendo informações para os cidadãos, né? Como é que tá a região lá de Araranguá? Tá tudo certinho? Tudo certo, feliz e sempre muito bem com a praia, né? Ah, com certeza, né? Agora vamos lá, doutor. O que prevê o projeto de lei que altera a saída temporária dos presidiários? Então, é um projeto que ainda não está em vigor, né? Vai ser sancionado talvez ainda final desse ano pelo presidente, mas ele vem retirar o benefício das saídas temporárias. Tá. Que existe somente para quem cumpre regime semiaberto. Tá. Hoje, em nosso sistema penal, existe o regime fechado, o intermediário, que é o semiaberto, e depois o aberto. Então, a pessoa, o interno, para conseguir esses benefícios, tem que comprovar requisitos subjetivos, bom comportamento, não ter falta grave, e também os requisitos objetivos, como tempo de pena cumprida. Se for, por exemplo, réu primário, 1/6, reincidente, 1/4 de pena, para aí poder ter esse benefício de saída temporária. Lembrando que esse benefício de saída temporária não é somente para visita aos familiares. Para que é? Também serve para participar de cursos. Sim. E também trabalhar convívios, né? E de forma geral, algo que venha a facilitar a ressocialização, o convívio social. Sim. Até porque se não existia o regime semiaberto, que é uma progressão, né, ao regime aberto, a pessoa que cumpre, por exemplo, 30 anos de prisão em regime fechado, um dia vai voltar ao seio da sociedade. Aí não tem uma transição, quer dizer, tá fechado, né, ali já ao lado já sai. Exatamente. Que seria isso, então, o semiaberto é essa transição. Exatamente, uma progressão de regime, né, de fechado, semiaberto, é uma forma de começar a mostrar a ressocialização e facilitar também o convívio e também a sociedade a interagir com aquela pessoa. Sim. Você aí de casa tem alguma opinião com relação a isso? Porque daí o que acontece agora? O que ocorre, ou melhor? Acaba então com esse projeto de lei, se houver ascensão do presidente Jair Bolsonaro, ele acaba, as saídas temporárias acabam? Exatamente, vai acabar. Lembrando que com o pacote anticrime, que foi de 2019, já veio uma restrição às saídas temporárias. Aquelas pessoas que praticam crimes hediondos, por exemplo, homicídio qualificado, com resultado morte, já não tem mais esse benefício da saída temporária. Já houve uma certa progressão para esse tipo de restrição com o pacote anticrime. Esse novo projeto, que está agora para ser decidido, exatamente vem tirar todos os tipos de benefícios de saída temporária de quem está no regime semiaberto. Hoje as saidinhas, né, o pessoal tem apelidado, né, muitos da imprensa têm apelidado de saidinhas. Elas ocorrem no Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, tem datas. Como é que é? Como é que isso ocorre? Muito bem questionado. Esse tipo de data pode ser escolhido pelo próprio interno, pelo próprio advogado. E se não for escolhido, a unidade prisional, em ascensão também com o magistrado, poderá escolher algumas datas comemorativas. Agora, o requisito é 5 saídas por ano, de 7 dias, e um intervalo de 45 dias entre uma e outra. Mas as datas poderão ser escolhidas. Agora, como é que você analisa essa alteração? Por que está se discutindo isso na sua avaliação? Do meu ponto de vista, de acordo com o próprio estudo desse projeto de lei, trata-se de uma punição de ao menos 5% daquelas pessoas que saem temporariamente, praticam novos crimes, não retornam ao sistema prisional. São 5% que... Eu ia perguntar para ti, tem muita gente que não volta? São 5%, em média no Brasil, 5% do total. 5%. E tu tens um número global disso, de quantas pessoas têm essa saidinha por ano? Vai depender de cada região. Por exemplo, em Santa Catarina, o sistema semiaberto tem funcionado regularmente e com eficiência. Em outras unidades prisionais, de outros estados, tem funcionado diferente. Só que é um projeto de lei que vem alterar a lei nacional. Então, por exemplo, no meu ponto de vista, se trata um pouco de retrocesso, uma vez que poderia ser investido mais, por exemplo, em ressocialização, em construção, ampliação de unidades prisionais para abranger o regime semiaberto. Não seria uma realidade em Santa Catarina, então, Diego, porque aqui seria razoavelmente eficiente
esse processo de saidinha, o pessoal retorna, enfim. Sim. Agora, em outros pontos do Brasil já não. Exatamente. Em estados vizinhos, não existe mais vagas, né, aos internos de regime semiaberto, acabam sendo agraciados com tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar. Então, dependendo da situação do estado, não vai fazer nenhuma diferença restringir as saídas temporárias, visto que aqueles que estão em regime semiaberto, por falta de vagas, estão em casa. Tá. Então você falou que está parado, né? E agora precisa da sanção do presidente, mas você falou até final do ano, mas isso deve ocorrer? E daí, de fato, já começa a valer? Ou tem algum outro trâmite que precisa antes? A partir da sanção do presidente, vai ter um período, né, se chama de vigência, e aí poderá, sim, ser no momento da publicação, ou no momento da assinatura, ou algum prazo para se adaptar. Lembrando que se trata de uma alteração material, então ainda vai ser decidido se esses benefícios que foram restritos vão valer para aqueles novos condenados e não vai interferir nos que já estão os que vão vir ou os que já estão cumprindo, aí tem toda uma outra discussão, né? A lei de execução penal no Brasil, como é que ela é complexa, precisa ser reformada na sua avaliação? Ela é um pouco complexa e requer estudos, né, dirigidos, e a prática no dia a dia jurídico, ela é bem diferente, por exemplo, de um processo de conhecimento de uma ação penal. São formas matemáticas que devem ser contabilizadas para que aquela pessoa venha lá no final ter seus benefícios ou não. Sim, sim. Bom, o assunto é um assunto bem polêmico, né? Eu queria saber até se o telespectador é a favor ou não é contra. Tem uma outra pergunta. Existem mitos e verdades relacionados a esse tema, né? No sistema prisional, como, por exemplo, o pagamento de salários para familiares de um preso, né? A nossa produção estava me chamando a atenção sobre isso, né? Você ouve muito isso, Diego? Sim, bastante. É que é um mito em que o auxílio reclusão é pago ao interno, né? Aquela pessoa que está cumprindo pena. Muito pelo contrário, é pago ao dependente. Se uma pessoa é presa e começa a cumprir pena, preenche os requisitos ali de tempo, de carência, de valores na carteira de trabalho e não possui nenhum dependente, não vai ficar em crédito esses valores. Trata-se de um benefício exclusivo aos dependentes. Qual é a realidade hoje do sistema prisional em Santa Catarina? Você tem números, Diego? A gente nem te perguntei antes, assim, mas são quantos detentos? Tem essa média aí no estado? Hoje, em média, 50% dos detentos cumprem penas provisórias, ou seja, processos que ainda não findaram e já estão cumprindo de forma antecipada ali, preventivamente, a sua pena. E 50% realmente são pessoas que estão cumprindo a sua pena. Dentro do sistema prisional hoje, no Brasil, vai englobar regime fechado e o semiaberto, visto que o aberto acaba ficando em casa, lógico, com inúmeras restrições e também fiscalizações do poder público, inclusive da Polícia Militar. Sim, eu não tenho o número total. Se a produção puder ver se tem, né? Tem uma mensagem sobre o assunto, a Simone Albino, lá de Criciúma. Obrigada, Simone, pela participação. Boa tarde, Gisele. Acho que para aqueles presidiários perigosos que fizeram coisas horríveis, não deveriam ter essas saídas temporárias, né? Porque muitos saem e não voltam mais, Simone. É isso aí, né, Diego? Exatamente. Como bem pontua a senhora Simone, aqueles crimes mais violentos, crimes hediondos, com resultado morte, já a nossa legislação já não permite. Já não tem. Já não tem mais esse benefício. Sim. Diego, para finalizar, aproveitando a sua presença aqui, eu estava perguntando antes nos bastidores sobre a redução da maioridade penal. A que pé anda essa discussão no país? Ainda está sendo discutido ainda dentro do Congresso. Trata-se de não alteração na legislação, como é esse projeto de lei que vem seria mais fácil, digamos assim. Exatamente. Trata-se de uma alteração na Constituição Federal. Depende de muito mais análise, muito mais estudos e melhor debatido na seara jurídica e social para saber o que é vantagem, o que não é e se é condizente com a nossa população. Acho que está até parado no Senado, se eu não me engano, né? Sim, está parado. Diego Campos Maciel, foi muito bom lhe receber aqui. Muito obrigada pelas informações, viu? Volte sempre a ouvir mais. Obrigado, satisfação enorme estar aqui e até breve. Até breve. Deixa eu olhar aqui pra você aqui, ó. Gente, amanhã tem mais Ver Mais, tem muitas atrações. 1h20, espero você coladinho ao BG. Muito obrigada pela audiência. Agora a gente faz assim, no plano geral, mandando aquele beijo no coração, tá? Boa terça-feira. E amanhã, hein? Amanhã estamos aqui de volta. Tchau, tchau.